Evangelho do dia. É isso aí, povo de Deus. Abre a sua Bíblia. João 10, versículos do 11 ao 18. O Evangelho do dia de hoje é o Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo do 11 ao 18. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedimos, Senhor, a graça de podermos compreender a Tua Palavra, aquilo que Tu tem para cada um de nós, compreender qual é o mistério que Tu queres nos revelar por meio desta Palavra de Deus. Pedimos a graça de poder compreendê-la e de poder vivê-la dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor nem dono das ovelhas, quando vê o lobo vir, foge, abandonando as ovelhas, e o lobo as arrebata e dispensa, pois ele é mercenário e não lhe importam as ovelhas, Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não pertencem a este redil. A essas tenho que guiar, para que escutem minha voz, e se forme um só rebanho com um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a vida para recuperá-la depois. Ninguém a tira de mim. Eu a dou voluntariamente. Tenho o poder para dá-la e recuperá-la depois. Este é o encargo que recebi do Pai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, você que está ligado conosco, você que está acompanhando esta meditação do Evangelho do dia, Jesus é muito categórico em dizer: eu sou o bom pastor. Aí talvez você esteja se perguntando, se Jesus está falando para mim, para cada um de nós, que Ele é o bom pastor, provavelmente deveria existir outros pastores que não eram o verdadeiro pastor, um bom pastor. Sim, meus irmãos, existia na época de Jesus e infelizmente a gente pode dizer que até hoje ainda existe o pastor que não é um bom pastor ou não se deixa conduzir pelo exemplo do bom pastor Jesus Cristo. Ainda hoje nós vemos na nossa sociedade, nas nossas comunidades, ainda pessoas que ainda não compreenderam o que é ser um pastor de verdade. Jesus fala do bom pastor exatamente porque deveria ser o verdadeiro pastor. Mas Jesus é um pastor que vai além da humanidade, além da relação de humanidade. Porque este pastor que Jesus fala é um pastor que dá a vida pelas ovelhas. Nenhum pastor humano, 100% humano, digamos assim, a gente ouve falar que algum pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus Cristo se revela para nós sim como esse bom pastor, que dá a vida, ou seja, Ele faz todo o possível e o impossível para que as ovelhas não pereçam,
para que as ovelhas não saiam do caminho. Meus irmãos, de fato a comunidade esperava realmente esse pastor, até por conta de algumas profecias do próprio profeta Ezequiel, por exemplo, ainda no Antigo Testamento, apontava exatamente essa figura que iria existir um pastor que pudesse redimir, que pudesse dar a dignidade aos filhos de Israel, no profeta Jeremias, daria ao seu povo segundo o seu coração, e mais tarde, pela boca do próprio profeta Ezequiel, ele mesmo seria o pastor do seu povo, Jesus Cristo, o próprio Deus em pessoa. Meus irmãos, ele fala também, Jesus Cristo, neste evangelho, sobre a figura do mercenário. E nós temos muitos mercenários no nosso meio. É preferível e é importantíssimo que a gente encontre e perceba esta figura do bom pastor. Porque o mercenário, ele, como o próprio Jesus está nos falando no evangelho, ele não é o pastor e nem é dono das ovelhas. Quando vê o lobo vir, ou seja, quando o mal acontece, quando alguma dificuldade chega, ele é o primeiro a abandonar o barco. Ele é o primeiro a deixar as ovelhas do lado sem proteção, do lado de fora, do lado de dentro, aonde tiver. Ele deixe de proteger as suas ovelhas. Enfim, meus irmãos, este mercenário não merece a nossa confiança. Aí vem a pergunta que não quer calar: quem são os mercenários de hoje? Quem são os falsos pastores de hoje? Quem são os lobos de hoje? Será que existem mercenários na minha família? Será que existem mercenários na minha comunidade? Falsos pastores? Será que eu estou sabendo identificar realmente quem está se espelhando na figura do bom pastor? Será que eu estou sendo uma ovelha que escuta a voz do pastor e sigo o caminho, aquilo que esse bom pastor está me dizendo? Porque se eu for uma ovelha ruim, eu posso até colocar o outro rebanho a perder. Ontem mesmo o Padre Ney falava disso. Então, temos aqui 3 personagens muito importantes desse evangelho: o bom pastor, o mercenário e a ovelha, sem falar no lobo, que é o mal. Então, temos o pastor, que nós devemos se identificar com Jesus Cristo. Temos a figura do mercenário, que este não quer nada com você enquanto ovelha, este só quer apertar, e quando vem uma dificuldade, ele abandona o barco. E a ovelha? Será que eu estou sendo a ovelha de Jesus Cristo, do rebanho de Jesus Cristo? Será que eu tenho Jesus Cristo como meu bom pastor, como aquele que me dá a vida, a sua vida em favor de mim, em favor de muitos? Jesus Cristo, para finalizar esta reflexão, meus irmãos, fala algo que é muito importante, que merece a nossa atenção também. No versículo 16, Jesus é categórico em dizer: tenho outras ovelhas que não pertencem a esse redil. A essas tenho que guiar, para que escutem minha voz e se forme um só rebanho com um só pastor. Ainda, meus irmãos, ainda tem pessoas que não descobriram que Jesus Cristo é o Messias, que não fizeram esta experiência de Deus com o bom pastor, que não descobriram que Jesus é o próprio Deus. Ainda existem pessoas assim. E nós devemos, inspirados nesta figura do bom pastor, a fazer com que outras pessoas descubram esta maravilha que é Jesus Cristo na nossa vida. Jesus é bem claro. Ele dá. E isso não é uma obrigação, mas é uma vontade de Deus.
E ele faz isso, ele dá a sua vida. Por quê? Aí vem a palavra maior do que é ser um bom pastor. É aquele que ama incondicionalmente. Meu irmão, minha irmã, mais uma vez, a palavra de Deus é muito clara em nos colocar esta figura do bom pastor, e nós como ovelhas, nos colocarmos sim como ovelhas autênticas, que escutam a voz do pastor e que andam nos caminhos por onde o pastor vai e percorre. Sejamos então, irmãos, ovelhas fiéis, que escutam a voz do pastor, que se colocam à disposição do mesmo caminho por onde o pastor passa. Passemos, então, irmãos, a adesão total a Jesus Cristo. E passemos também a identificar os maus pastores e os lobos. E que nós possamos dizer, como esta música que nós vamos ouvir agora na sequência, que o Senhor, que só o Senhor é o nosso pastor. E que sem nada, sem Ele, nós não somos nada nem ninguém. E com Ele não nos faltará nada. Entregue-se, meu irmão, minha irmã, a este bom pastor. E rezemos, e cantemos este Salmo 22, na certeza de que Jesus é sim o bom pastor, o nosso pastor. Assim seja. Amém.